Então, a gente tem um início de uma crise estrutural. E o que seria essa crise estrutural? Você tem um desequilíbrio entre as mãos de obra, porque você tinha uma quantidade muito grande de escravos e uma quantidade muito grande de plebeus ou homens livres que estavam obsoletos, que não tinham o que fazer naquela localização. Você tinha, como eu falei, o Império Romano Ocidental, ele estava cada vez mais fragmentado, então ele passou a conviver com invasões bárbaras nas fronteiras, sobretudo ali na região da França e da Alemanha. E com o problema da mão de obra, você tinha um desequilíbrio entre as despesas do Estado. Porque o Estado ele não diminuiu o consumo, mas o consumo ele continuava no mesmo, as despesas elas continuavam as mesmas, mas diminuiu a arrecadação. Então você começou a ter um desequilíbrio ali naquela balança comercial que existia naquela situação. A consequência da questão dos escravos foi o chamado colonato. O que foi esse processo de colonato? O processo de colonato você foi pegar as terras que estavam obsoletas. Os donos daquelas terras, eles acolhiam aquelas pessoas que não estavam mais se sentindo e que não estavam mais tendo uma vida digna ali na região do Império. Ele acolhia essas pessoas e designava um pedaço de terra que elas cultivavam mediante pagamento de algum tipo de imposto, de algum tipo de negociação que eles faziam. Esse sistema de colonato, ele é como se fosse o início de uma ideia de feudalismo, daquela situação de servidão, por exemplo, que vai acontecer na Idade Média. Só que esse sistema de colonato, ele brigava diretamente com a ideia do império, dessa centralização de poder que existia. Só que o que a gente está vendo é que naquele momento você tinha uma fragmentação dos interesses do Império muito grande. Enquanto no Império Romano do Oriente você tinha um fortalecimento, você tinha o desenvolvimento, um crescimento arquitetônico, artístico, no Império Romano do Ocidente já estava lidando com as invasões bárbaras. E uma outra situação que também acontecia dessas invasões bárbaras era a barbarização do exército. E o que é essa barbarização do exército? O exército do próprio império, ele já não tinha força suficiente para manter aquelas fronteiras. Então, porque ele não tinha força suficiente para manter aquelas fronteiras, ele tinha que contar com as pessoas que viviam dentro daquela localização. Por exemplo, na Gália, então ele tinha que contar com a população que vivia na Gália, o exército que vivia na Gália, para conseguir conter aquela fronteira. Então você tem um processo de necessidade do apoio dos bárbaros, que é aquela população que o Império Romano não considerava ser parte dele. Porque a ideia o bárbaro é o outro, é o que não faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. E essas regiões fronteiriças mais longe da capital, elas tinham a característica de serem bárbaras, mas elas faziam parte do Império Romano, elas faziam parte de todo aquele domínio territorial. Outro problema que teve nessa crise estrutural foi o êxodo urbano. As cidades elas estavam cheias de gente sem trabalho, elas estavam cheias de gente sem trabalho. As cidades no Império Romano Ocidental, elas estavam completamente largadas do Estado, o Estado já não estava mais dando conta de cuidar das cidades, então aquela população ela passou a fugir do perímetro urbano e voltar para as vilas. Então você tem um processo da construção das vilas. E essas vilas, elas vão
se tornar um dos principais centros ali, principalmente na Alta Idade Média, para o desenvolvimento do feudalismo. Mas por causa de você ir para as vilas, é que a gente tem o desenvolvimento do sistema de colonato. Porque essa população que estava obsoleta na cidade, ela encontrou uma maneira de sobreviver na vila. Então, com todos esses aspectos que foram apresentados aqui, o Império Romano, que começou em 27, cai definitivamente em 476, que a gente tem aqui a queda do Império Romano do Ocidente. Vale a pena lembrar que o Império Romano do Ocidente, que tinha aquela sede em Roma, ele caiu em 476 e essa data é considerada o início da Idade Média. E o fim da Idade Média, que seria em 1453, foi a queda definitiva do Império Romano do Oriente. Então, enquanto o Império Romano do Ocidente ele se manteve até 476, o Império Romano do Oriente ele foi mantido por mais 1000 anos até a invasão dos turcos e otomanos na cidade de Constantinopla, que era a sede. Então, essa é a ideia central. O cristianismo ele ajudou a desagregar a questão da religião, que era uma maneira de você unir todo o império. Então, numa situação que você já estava em crise econômica, em crise política, o cristianismo ele ajudou a desagregar ainda mais.